Professor, a polícia do Rio intimou o MC Guimê e o Sapato para prestarem depoimento acerca dos fatos que aconteceram na polêmica festa dessa semana do BBB 23. E pelo jeito, essa história da importunação sexual parece que ainda vai render muitos capítulos. Agora, por que mesmo depois da expulsão deles da casa e sem que a vítima, a modelo mexicana Dânia Mendes, tivesse tomado qualquer iniciativa de querer providências, de buscar a punição dos culpados, a polícia do Rio pode realmente ir instaurando o inquérito, intimando as pessoas e determinando a tomada de depoimentos? Nós ficamos assim um pouco confusos com isso. Principalmente em relação ao Sapato, uma vez que a Dânia, pelas declarações que ela fez enquanto ainda estava na casa e também na sua saída, tudo indica que ela aparentemente estaria isentando o Sapato de qualquer responsabilidade pelo ocorrido. Então, afinal, professor, se a vítima não se sentir intimidada ou ultrajada em sua dignidade sexual, a polícia pode mesmo assim, contrariando a vontade da própria pessoa supostamente ofendida, instaurar o inquérito para apurar os fatos? Minhas superalunas, meus superalunos e também você que sempre prestigia nossas publicações, excelentes questionamentos para discorrermos na aula de hoje. E com isso, lá vamos nós de BBB 23 novamente. Contudo, sempre deixando de lado os aspectos sensacionalistas dessa história, que já tem, para o bem e para o mal, sido incessantemente explorados pelos canais e sites de fofoca. E no episódio de hoje, vamos falar acerca do impacto que a vontade da vítima teria em relação aos crimes contra a dignidade sexual, principalmente no que tange aos elementos constitutivos do crime de importunação sexual, mas também tentaremos entender quais seriam, pelo menos em tese, os desdobramentos policiais em relação à apuração desse tipo de crime. Portanto, como já vamos começar, se vocês ainda não estão inscritos, se inscrevam em nossos canais, nos sigam e compartilhem nossos episódios com pessoas assim como vocês, que buscam conteúdo de qualidade nas redes sociais, pois eles foram desenvolvidos para te dar suporte e te ajudar a entender com mais facilidade os segredos do direito penal. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like e aguardem aí, não mudem de canal não, porque o nosso novo episódio começa já já, é rapidinho, daqui a 10 segundos, logo após o meu super diretor liberar a vinheta de abertura. Então vamos lá. Indo diretamente ao assunto, vamos analisar os elementos constitutivos do crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal. Haja vista que desde o início dessa polêmica, contrariando o senso comum e batendo de frente com muitos analistas afobados que comentaram o caso, nós já indicávamos que, ao menos em tese, a mais apropriada tipificação das condutas, tanto do MC Guimê quanto do Sapato, seria no crime de importunação sexual. Isso porque, quando nós fizemos a análise pela primeira vez das imagens disponíveis e as associamos às circunstâncias nas quais os fatos se deram, ficava relativamente fácil deduzir que no universo de tipos penais constantes do ordenamento jurídico em vigor, provavelmente toda apuração deveria partir da verificação da existência ou não dos elementos do crime de importunação sexual, que tem pena de reclusão de 1 a 5 anos, que ocorreria quando o agente praticasse contra alguém, sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. No episódio de hoje, iremos nos ater justamente à questão de haver, em relação à conduta, à anuência, à concordância ou não da vítima, que é elemento constitutivo e primordial para a imputação de quem quer que seja no crime que estamos estudando. Ok, professor, mas espera aí, deixe ver se eu entendi. No caso, a opinião da vítima será decisiva para a caracterização ou não desse crime? Seria isso? Meus alunos, vocês realmente são demais, pois é exatamente essa a questão.
Por ser parte integrante dos elementos que formam o que nós, em direito penal, chamaríamos de preceito primário do crime de importunação sexual, somente haverá o crime caso todos os seus componentes integrativos estejam presentes no caso concreto. Sem isso, fica prejudicado o enquadramento e, consequentemente, a responsabilização penal do autor da conduta. Então, professor, como pelo menos em relação ao cara de sapato, a Dânia já vem dando indicação de que não teria se sentido invadida e que, na verdade, inclusive, ela mesma disse que iria, abre aspas, procurar o sapatinho. Ainda assim, a Polícia do Rio teria autorização para iniciar os procedimentos apuratórios? Bom, meus alunos, nesse caso, precisamos observar nosso objeto de estudo sob uma ótica um pouco diferente. Primeiro, tendo a perspectiva de que não seria o simples fato da vítima dizer que concordou ou que aceitou a situação espontaneamente que teria o condão de fazer com que o autor escapasse automaticamente da imputação do crime. Uma vez que, atenção, não podemos perder de vista o caráter, por vezes, intimidatório do autor, o peso pessoal e social que é colocado sobre os ombros da mulher ao ser colocada no meio de uma situação tão difícil e constrangedora como essa. E sem contar com os aspectos vexatórios e críticos que o estigma que muitas mulheres que vivenciaram situações semelhantes acabaram sendo submetidas, o que finda por impedir que em inúmeras situações semelhantes se deixe de fazer a notícia-crime, se deixe de fazer o boletim de ocorrência relativo a condutas que de fato se constituiriam em crimes. Ademais, ainda há o fato de tudo ter sido gravado, o que fará com que seja possível reunir todas as imagens, não apenas aquelas editadas e que ficaram disponíveis para o grande público, o que permitirá, de fato, se ter uma ideia mais exata das circunstâncias nas quais tudo se deu. No mesmo diapasão, é inexorável lembrarmos que os crimes contra a dignidade sexual, e mais precisamente os crimes contra a liberdade sexual, desde 2018, com as alterações incluídas no Código Penal pela mesma Lei 13.718, que criou o crime de importunação sexual, atenção, todos esses crimes desse capítulo passaram a ser apurados mediante ação penal pública incondicionada, nos termos do que propõe o artigo 225 do Código Penal. Ok, professor, mas como aqui em nosso canal nós temos vários inscritos que não são da área do direito, explique, pelo menos em linhas gerais, o que isso significaria na prática, essa coisa de ação penal pública incondicionada. Opa, com certeza eu explico sim, meus alunos. Então, observem que, ao falarmos que o crime é de ação penal pública incondicionada, estamos dizendo que o Estado tem o direito de determinar a apuração da conduta que, teoricamente, seja classificada como criminosa, independentemente do querer ou da concordância da vítima. Assim sendo, não há nenhum óbice para que a Polícia Civil do Rio de Janeiro, e no caso a DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, do bairro de Jacarepaguá, zona oeste do Rio, responsável pela área na qual o Projac está situado, possa abrir a apuração, requisitar as imagens, colher depoimentos e, na hipótese, principalmente o depoimento da vítima, para verificar se há, de fato, elementos probatórios mínimos que sustentem a possibilidade das condutas se amoldarem ao crime de importunação sexual. E recorde-se que, consoante o artigo 5º do CPP, o Código de Processo Penal, caberá às autoridades policiais a apuração das infrações penais e de sua autoria, sendo o inquérito nos crimes de ação penal pública, que é o caso do crime de importunação sexual, iniciado de ofício pela autoridade policial. Por fim, também é importante frisar, conforme o parágrafo 3º do mesmo artigo 5º do CPP, que qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação penal pública poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito. Ou seja, qualquer um de vocês, meus superalunos, poderia ter tomado a iniciativa de levar os fatos ao conhecimento das autoridades competentes.
E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembre, se ainda não estão inscritos, se inscrevam, nos sigam, se inscrevam em nossos canais e já vão deixando seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima super aula.